Surto de virose no litoral paulista acende alerta na macro-região. Muita gente foi passar as festas de fim de ano na praia e voltou passando mal. A morte de uma francana que esteve no Guarujá ainda é investigada. A Leandra foi passar o Natal com mais de 20 familiares na praia da Enseada, no Guarujá. Mas a experiência não foi tão boa como de costume. Logo nos primeiros dias da viagem, muita gente começou a passar mal, inclusive ela. Eu comecei a sentir muita dor abdominal, muita queda de pressão, comecei a me sentir muito fraca, soltou muito meu intestino também. Eu não cheguei ao vômito, né, mas eu tive bastante náuseas também. Tanto que a gente acabou não curtindo tanto a viagem, a gente se programa, leva bebidas, né, enfim, comidas. Não foi uma coisa que todo mundo conseguiu aproveitar 100%. A gente voltou para Ribeirão, né, que nós iríamos passar aqui com o pessoal no Ano Novo. E aí foi quando a gente começou a ver que os sintomas foram piorando para alguns dos nossos. Por exemplo, um dos nossos tios, ele ficou muito desidratado, ele teve que procurar um médico e tudo. Então a gente foi percebendo, né? Até mesmo quem já estava melhorando, a diarreia voltou. Ficou uma coisa mais persistente ali. Mesma situação da Adriane. Ela tem um apartamento também no Guarujá e foi passar o Ano Novo com os amigos. O mal-estar começou bem na virada do ano e durou pelo menos 2 dias. Nós fomos para a praia para nos divertir, pegamos uma virose, né? Tivemos diarreia, vômito, dores abdominal. Eu fiz um atendimento online, né? Com a médica online, fui medicada. A maior dificuldade foi encontrar medicamento nas farmácias, não tinham, estava esgotado. Os próprios atendentes da farmácia disseram, né, a procura estava grande e não tinha medicamento para a população. As cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, enfrentam um surto de virose e estão sendo monitoradas pelo governo do estado. Os casos de gastroenterite explodiram, principalmente no Guarujá, em Santos e em São Vicente. As unidades de saúde registraram um aumento alarmante na procura por atendimento, com sintomas bem característicos da doença. A morte da francana Amanda Caroline Rezende de Oliveira, de 29 anos, é investigada. Ela procurou atendimento em Cristais Paulista com vômito e diarreia no último sábado e morreu 1 hora depois. De acordo com a Secretaria de Saúde, Amanda tinha ido ao Guarujá. O corpo da vítima foi levado ao serviço de verificação de óbito para testar a causa da morte e verificar se existe alguma ligação com a viagem. E existe essa suspeita de que Amanda tenha pegado o vírus justamente no município do Litoral Paulista. A família, por outro lado, nega. Eu conversei com o familiar e ele disse que ela já há um tempo sofre com problemas respiratórios e fez essa viagem de fim de ano já com os sintomas. A Secretaria da Saúde do Estado, por sua vez, analisa agora a morte. A Prefeitura do Guarujá levantou a suspeita de que o surto poderia ter sido causado por esgoto clandestino, despejado irregularmente no mar. A empresa de saneamento nega. O município aguarda os resultados de amostras encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para esclarecer a origem dos casos. Nós tivemos todo cuidado, água filtrada, né, todo cuidado. Entramos no mar, sim. Uma coisa assim que diferente que eu percebi, que não sei se foi devido à chuva, aqueles canais que soltam a água no mar estavam com bastante volumes de água e uma água escura, preta. Um cheiro de esgoto, um cheiro horrível. Nós até evitávamos de ficar próximo àqueles canais, né? Algumas pessoas não entraram na água. E essas pessoas que não entraram, a gente conseguiu ver que estavam bem de saúde. Mesmo ali com o convívio, com a maioria dos contaminados, a gente viu que essas pessoas que não tiveram acesso direto à água, que não entraram no mar, que não são muito afins, ficaram melhores de saúde. A gente gostava muito da praia, de tudo. Agora a gente fica até meio receoso de voltar, mesmo que isso passe, que seja passageiro, né? Que venha ter tratamento no futuro bem próximo e tudo. E da notícia também dessas questões dos resíduos serem jogados no mar, né? A gente ficou meio, né, baqueado aí com a notícia. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Ao vivo agora a gente fala mais sobre esse assunto com o doutor Ivan Savioli, médico, nos atende gentilmente aqui no nosso canal digital da Clube. Doutor, quais os principais sintomas apresentados por pessoas que foram então afetadas por essa virose? Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, os sintomas mais comuns, né, são aqueles que já foram falados, mas principalmente, né, náusea, que é a vontade de vomitar, o vômito propriamente dito, a diarreia, né, a dor abdominal, que às vezes pode cursar com cólica, né, ou ser em forma de cólica, a dor de cabeça e nos casos que são infecciosos, lembrando que nem toda gastroenterite é infecciosa, você pode ter febre. E nos casos mais graves, né, principalmente em crianças, você vai ter irritabilidade ou o que a gente chama de letargia, aquela criança que não responde ao chamado, que fica, né, fora, parece fora do ar. E também, nesses casos mais graves, né, a urina, a quantidade de urina, né, ela diminui, né, nos casos muito mais graves ela até chega a desaparecer, e nos primeiros estágios, né, da desidratação, que é a gastroenterite nos casos mais graves pode levar à desidratação, a urina nos primeiros estágios, antes dela diminuir, ela vai ficar mais concentrada, ela vai ficar num amarelo mais forte. Doutor, e aí vem a pergunta, como é que a gente se previne para evitar o contágio durante esse surto que está, a princípio, acontecendo mais lá no litoral do nosso estado? Nesse caso aí do litoral, né, logicamente evitar o contato provavelmente com a água, que deve ser o veículo aí de transmissão, né, e quando for cuidar, né, ou se você estiver, né, com a doença, né, você lavar muito bem as mãos, né, principalmente depois, né, que vai ao banheiro, ou então, né, se você estiver cuidando de doentes, né, por exemplo, você está cuidando de uma criança que tem diarreia ao trocar a fralda, né, despejar essa fralda no local adequado e depois que cuidar da criança, lavar muito bem as mãos, porque essas gastroenterites, elas são de transmissão que a gente chama de fecal oral, né, e muitas vezes, né, evitando o contato com o veículo, que no caso pode ser água, e lavando muito bem as mãos, você pode evitar o contágio. Tem grupos que a gente precisa ficar mais com atenção mais redobrada diante, então, de uma virose como essa lá do litoral? Sim, especialmente, André, crianças menores aí de 2 anos de idade, idosos e pessoas que têm o sistema imunológico comprometido. Como é que a gente diferencia uma virose de outras doenças que podem causar também uma possível diarreia, possíveis vômitos, doutor? Veja, quando a gente fala gastroenterite, né, André, a gente está colocando no mesmo grupo várias doenças causadas por vários tipos de micro-organismos, né, vírus, bactérias, protozoários, eventualmente toxinas e às vezes até algumas substâncias tóxicas, né? Mas, por exemplo, vou dar, no caso da gastroenterite, o que vai mais chamar a atenção é realmente o vômito, a diarreia e a dor abdominal. Já no caso, né, por exemplo, da dengue, que alguns casos podem, né, surgir com diarreia, o que mais vai chamar a atenção é a febre, é a dor no corpo, são as manchas pelo corpo. Então, isso ajuda, né, o médico a diferenciar uma gastroenterite, né, que geralmente não tem uma febre muito alta, como o da dengue. E no caso da gripe, que eventualmente também pode cursar com diarreia, os sintomas respiratórios da gripe, né, a tosse, o nariz escorrendo, vão chamar muito mais atenção do que a diarreia. Já, de novo, no caso da gastroenterite, o que vai mais chamar atenção são os que a gente chama de sintomas gastrointestinais, né, diarreia, vômito e dor de barriga. Em que momento, doutor, a pessoa tem que procurar o atendimento médico? Até que momento ela consegue ir administrando isso em casa mesmo? Qual que é a orientação nesse sentido? Se a pessoa consegue, né, repor o que ela está perdendo, quer dizer, por diarreia ou por vômito, quer dizer, se ela toma água, toma o soro de reidratação oral e ele não vomita, e essa pessoa continua urinando, né, isso pode ser controlado em casa. Mas principalmente no caso de crianças, né, que começa a ter diminuição da urina, né, começa a ficar mais irritada, ou começa ficar mais aí, né, letárgicas, né, que a gente chama de, elas começam, você chama, ela não responde muito bem, febre muito alta e principalmente, né, se você não está conseguindo repor, quer dizer, você está tendo diarreia, está tendo vômito e vai tomar a hidratação, né, e vomita em seguida, esses casos devem ser
vistos pelo médico, ou sempre quando houver dúvidas, né? Se houver dúvidas, é sempre bom, né, ter a orientação médica. Doutor, tem até perguntas chegando aqui para a gente nesse momento, o pessoal acaba, né, ficando interessante. Pergunta que chegou no nosso WhatsApp. O bom agora é o quê, então? Se tem uma viagem programada para o litoral, para o Guarujá, mais propriamente dito, é talvez pensar em mudar essa data, não ir por agora? O que dá para a gente orientar nesse sentido? Ou se a pessoa for, o que ela então faz para tentar ficar, não trazer essa virose para casa? Eu vou falar o óbvio, né, André? Eu acho que, assim, eu não sei se a pessoa precisa adiar a viagem, mas seria interessante ela não entrar em contato com a água. Agora, eu sei que ir para a praia e não ter contato com a água, né, é difícil, mas eu particularmente, recomendaria que essas pessoas evitassem, né, esses locais potencialmente contaminados, até que se tenha, né, uma ideia do que realmente está provocando esse surto, porque até agora pela manhã, questão de 1 hora atrás, ainda não se sabia exatamente qual era o que estava causando esse surto de gastroenterite. Provavelmente vai ser um vírus, mas ainda não se tem certeza. Então, o que a gente recomendaria é que se evitasse essas áreas para que a pessoa não venha se contaminar, né? Talvez não entrar ali na água, mas só de ir para a praia, observar a paisagem que é maravilhosa do nosso litoral brasileiro, acho que já satisfaz quem está no período de férias, talvez, né? Doutor Ivan Savioli, médico, agradeço muito a presença do senhor aqui, as suas orientações. Um abraço e até mais, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, fico aí à disposição para futuras colaborações. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor.